3 entrar. Alice, César, Samira, tudo de uma vez. Show de bola, adoro vocês. Olha outro, meu querido aqui, Caio Henrique. Bom dia a todos vocês. Que bom estar aqui com vocês. Você sabe que vocês fazem minha manhã muito mais feliz. Né? Aquela sensação de estar aqui com vocês é muito gostosa. Eduarda Lessa, bom dia, minha querida. Beleza? Duda chegou por fora, né, Duda? Beleza, demais. Então, assim, gente, o assunto de hoje é super tranquilo, né? Estatística, a minha parte é estatística. Mesmo assim, a gente tem que estar atento a alguns detalhes, certo? Para não vacilar. Então, estatística que você tem que fazer com atenção, porque é questão que a grande maioria acerta e, consequentemente, o TRI é alto, certo? Por outro lado, nós temos aí a geometria plana, que Pedro vai trabalhar, seria a geometria de mais fundamentos, certo? De outros fundamentos, eu mandei para vocês uma pré-seleção de questões, pode ter uma ou outra questão mais assim, mas a geometria plana do Enem é, no geral, uma geometria plana fácil, porque ela trabalha as condições da geometria plana do dia a dia, aplicação do dia a dia, né? Então, são assuntos que vocês têm como crescer, como desenvolver. Beleza? Então, vamos aqui, começar já, para que a gente, porque tem muita continha para a gente fazer o máximo de questões. Então, claro que eu desejo a vocês uma semana abençoadíssima, muito próspera, e é aquilo que eu venho falando para vocês. Agarre ainda esses dias de dezembro, até ali a véspera de Natal, para você tirar uma semana, uns dias de folga bacana, certo? Sem culpa, e depois voltar bem. Então, tudo que você puder fazer nesses dias aí, até o dia 22, 23 de dezembro, é muito possível. 23, que dia 23 nós temos simulado, né, gente? Não, é 23, não, é dia 20. Dia 20, nós temos nosso último simulado. Mas tudo que você puder fazer aí, né, nesses dias, até véspera de Natal, vai ser muito bom para você, porque você vai ter depois como tirar uma semana aí para descansar e voltar em janeiro com um ritmo bacana, descansado, né? Estudar mais uma semana e depois uma outra mais lenta, já esperando a prova suas. Lembrando que na semana que antecede o Enem, você tem que diminuir o seu ritmo para você chegar bem, chegar descansado. É muito importante isso. Faça o que tiver ser feito agora, para na semana do Enem, você estar bem mais tranquilo, bem mais confiante. Tá joia? Então, forte abraço e vamos que vamos. Adoro essa turminha, adoro vocês, torço demais, demais, demais de coração e que venha dar tudo certo na vida suas, porque vocês são guerreiros, batalhadores. Vamos lá, galera. Essa primeira questão, ela traz para a gente, um fundamento. Eu quero muito que vocês prestem atenção. Diz assim, um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média das suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente de pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Então, para efeito critério de desempate, fica a maior pontuação na 5ª etapa. Galera, então ele falou o seguinte, a ordem de classificação aqui então aqui nós tivemos a média nas 4 primeiras etapas e depois a pontuação na 5ª etapa. O erro maior que é cometido aqui, o erro maior, preste atenção, isso já foi abordado no Enem outras vezes, tá? Aqui eu tenho a média de 4 etapas e aqui eu tenho a 5ª etapa. Então, muita gente soma os dois e divide por 2. Não é bem isso, gente, porque aqui são 4 etapas. Então, aqui seria o quê? A soma das 4 etapas dividido por 4,
é que vai dar essa nota aí, ó, certo? Então, o valor da soma das 4 é 4 vezes esta nota. Então, o que você poderia fazer era pegar isso aqui tudo e multiplicar por 4. 4 vezes cada um desses aqui. O que vai dar aqui, ó, 360 acumulado, 4 vezes 85 dá 320, mais 20 dá 340, aqui dá 320, aqui dá 240 e aqui dá 240. Beleza? Somando com a quinta etapa, então aqui vai dar 420, aqui vai dar 425, aqui vai dar 415, aqui dá 330 e aqui dá 340. Gente, como eu quero a média é a soma dividido por 5. A média seria igual à soma dividido por 5. Gente, mas concorda comigo que quanto maior o valor, maior a média aqui nesse caso, eu não preciso dividir por 5 isso aqui, certo? Eu já posso considerar isso aqui, ó. Então, o primeiro aqui foi aquele que teve mais ponto, então o primeiro foi B, né? Primeiro, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Primeiro foi B, depois foi A, e ali você já tem um BA, já definiu a questão. BA, depois veio C, depois, por último, penúltimo E, e por último D. BACED, BACED, opção D, a resposta da questão, né? Então, o lance estava nessa média das 4. Então, eu não poderia somar a média de 4 com uma e dividir por 2. Nesse caso, não. Eu tinha que saber quanto que era a soma dessas 4, depois somar com a outra. E aqui, depois de somado, eu não precisava calcular a média, porque é baseado na soma dividido por 5. Então, maior valor, né? Agora, lembrando, caso houvesse empate, o critério era aquele que tivesse obtido maior nota na quinta etapa. Mas não houve empate, certo? Não houve empate, então ficou nessa classificação. Ok? Vamos falando aqui, vamos analisando, e as dúvidas surgindo aí. Beatriz Nascimento, minha querida, direto da Lapa, show de bola, né? César, Bia, Fabrício, todo mundo aí da Lapa, né? Show, show, show. Meter bronca, se Deus quiser. Vamos que vamos, meus queridos. Estatística, assunto que você vai, com certeza, relaxar na hora da prova e fazer com atenção, porque é soma, é divisão, é um detalhezinho, né? Olha bem essa questão, e tem interpretação ainda. Uma pesquisa, um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual é o mais adequado para a produção, né, de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado, olha bem, o pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados dos seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimento, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Então, tá aí, reagente 1, 2, 3, experimento tal, né? Levando em consideração experimentos feitos, o reagente que atende à expectativa qual é que atende à expectativa? Aquele que tiver maior número acima da média encontrada. Acima da média. Então, o que eu tenho que fazer? Somar todo mundo, reagente 1, ó, somando mesmo. Aqui, ó, continha, mas é fácil. Eu faria 6 vezes 3, 18, 19, 20, 30. Então, aqui deu 30. Aqui, 6 e 7, 13, 19, 24. Faça, soma com atenção, tá? 2 e 3, 5, 5 e 8, 13, 13, 23, 33, 34. Depois, 2 e 4, 6, 13,
2 e 4, 6, 13, 21, 31, 33. E aqui, 3, 12, 22, 32, 33 também. Beleza. O que é a média? Aquele vai escolher aqueles reagentes que estiverem acima da média encontrada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso aqui por 5, dividir todo mundo por 5. Quando eu dividir todo mundo por 5, vai dar quanto? Aqui vai dar 6. Aqui vai dar, 24 por 5, vai dar 5,8, né, gente? Não. 24 por 5 é 5, 4, quer dizer, 4,8. 4,8. 4 vezes 5, 20, 40, 4,8. 34 por 5 dá aproximadamente 7. Dá aproximadamente 7. 33 por 5 dá aproximadamente 6. Aproximadamente 6. Mas é um número um pouco maior que 6, aqui um pouco maior que 6. Então, para não precisar também ser com precisão aqui, que os números aqui são inteiros. Agora, olha bem, eu vou verificar quantos experimentos tiveram acima da média. Acima, ó a palavra-chave aí, ó. Acima da média aqui foi só esse, certo? Que a média aqui foi 6. Acima de 4,8 aqui, nós tivemos, 5, 6, 7, 6. Acima aqui, é pouco mais que 6, né, gente? Então, acima de 7, nós tivemos 3 experimentos. Acima de 6, nós tivemos aqui, e aqui acima também nós tivemos 3. Ou seja, o que teve mais experimentos acima da média foi o reagente 2, né? Então, uma questão que envolve soma, divisão, né? E análise de resultado, compreensão. Entendido? Então, ele fala que o reagente que ele vai precisar, perfeito, o reagente que ele vai precisar é aquele que tiver acima da média. Acima. Se não fosse acima, se fosse maior ou igual, o reagente 1 também teria 4. Beleza? Vamos que vamos analisar bem a questão, viver a presença dela lá na hora, tá? Quer ver vocês fazendo bonito em matemática, se Deus quiser, nas próximas aí, no próximo simulado, nas próximas provas, no Enem, você vai incorporar e vai falar, hoje vai ser o meu dia, pense nisso todos os dias. Eu quero ver vocês arrebentando aí, igual teve gente aqui que arrebentou, né? Em humanas, teve gente aqui que já fechou a prova, né? Caramba, é muita nota, meu Deus do céu, é muita coisa. E assim, vocês estão evoluindo em todas as áreas. Estou gostando de ver, estou vendo aí o progresso seus, comparando vocês com outro grupo. Galera, só uma deixa aqui, comparando essa galerinha que fez simulado aí, comparando vocês com os demais aí, vocês estão numa posição muito privilegiada, viu? Que Deus conserve sua energia, sua força, seu desejo de querer estudar, de querer evoluir, certo? Porque vai dar muita coisa boa. E olha que tem gente que ainda vai melhorar muito ainda, né? Mas já deu para sentir que o negócio vai ser bom. Olha aqui, Veja bem, meus queridos. 393. Uma escola de periferia de São Paulo está com um projeto em parceria com as universidades públicas. Nesse projeto piloto, cada turma encaminhará um aluno que esteja apresentando dificuldade de aprendizagem para um acompanhamento especializado. Beleza? Você está lendo 100% presente. Se faça presente toda hora, tá? Para você não perder tempo. Para isso, em cada turma foram aplicados 7 avaliações diagnósticas. O resultado obtido em determinada turma foi o seguinte: aluno 1, 2, 3, 4, 5
Sabendo que o projeto visa atender o aluno que apresentar a menor média nas avaliações, deverá ser encaminhado o quê? Gente, para eu calcular a média, eu tenho que somar e dividir por 7. Então, a média é a soma da 7 dividido por 7. Vocês concordam comigo que basta somar, né, gente? Então, o que tiver menor média é aquele que vai ser encaminhado. Então, aqui é só somar com atenção. Eu posso somar, ó, 2, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. E, Manita, eu já. Desculpa aí, gente. É porque não deu para desligar a câmera, não. Senão ela ia insultar os cachorros de ração. Eu já dei 1 quilo para cada um, por isso que tá gordo do jeito que tá. Olha aqui, ó. Então é somar direitinho, ó. 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17. Vai 1, 5, 9, 13, 16, 19, 23, 26. Vamos lá. Aqui deu meio. Aqui vai dar 8, 10, 11, 15, 18, 22, 30. Aqui vai dar, somando os décimos, primeiro, ó, 5, 10, 16, 22, vai 2, 10, 15, 18, 24, 32. Depois, aqui 5, 10, 15, 10, 13, 18, 27, 37, 37, 6, 43. Aqui 6, 14, 18, 25, 34, 41, 47. Beleza. Então, aquele que teve o menor, a menor soma aí, ó, foi o aluno 1, né? Então, você confirma direitinho, 4, 8, 11, 14, 17, 21, é isso aí mesmo, certo? Então, o aluno 1 teve a menor nota, consequentemente, a menor média, né, gente? Então, não preciso preocupar, perder tempo em dividir isso aqui por 7 mais, porque ele não quer saber a média, ele quer o aluno que teve a menor média, vai ser aquele que teve a menor soma em todas as avaliações, certo? Então, pronto, muito questão nesse estilo, e é o que a gente trabalha. Vamos lá, seguindo o fluxo. Galera, ative o seu sonho, gente. Ative toda hora, gente. Ative. Vocês, olha, Caio disse que o primeiro é 25,7. Então, 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 5, 9, 12, 15, 18, 21, 25. Ó, pra você ver que eu falei, né? Porque é somar com atenção, né? Foi na hora que a menina ia colocar a comida para os cachorros, desviei minha atenção. Tá vendo? Um desvio só, uma olhada para o lado, né? Vendo o menino lá comendo aquele salgadinho lá, crack, 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 crack. Aquele trem incomoda a gente. Você tem que fazer o quê? Desligar. Viva o seu mundo ali na hora que qualquer coisa pode tirar a atenção nossa. E obrigado aí, Caio. Valeu. Vamos que vamos. Certo? Nessa questão diz assim, em 7 de abril de 2004, em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento conforme o gráfico da chamada Amazônia Legal, né, integrada por 9 estados. Nossa, vou falar de desmatamento na Amazônia esse ano, só que eu acho que não vai ter muito esse lance aí, não, essas questões muito polêmicas aí. Mas vamos lá. Então, nós temos aí, ó. Considerando que a média, considerando que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre quanto e quanto? Desmatamento médio por estado, certo? Desmatamento médio por estado. Gente, considerando, tá? Aqui, né? O que a gente tinha que fazer? Primeiro era somar
depois aumentar 10,5% e depois dividir pelo número de estados aqui, que é igual a 9. Então, é uma sominha que a gente tinha que fazer com atenção. Vou ter esse trabalho? Vai ter esse trabalho. Aqui, 140 mais 326 vai dar 466. Vou colocar aqui 466, 549, depois 766 com 797. A gente pode até somar, certo? Mas, em vez de fazer isso, vamos somar esse trem com calma, porque pode ser que varie ali um número tal. 3.400 com 7.200, eu preferiria somar esses valores inteiros. Então, 3.400 com 7.200 vai dar 10.600, é isso mesmo? 10.600, 10.690, 10.756, 10.756, mais 10.416. Somou aqui, deu 6,15, 21, 28, 34, 40, vai 4, 10, 14, 29, 34, 35, vai 3, 7, 12, 19, 26, 37, vai 3, depois 2. Beleza. Depois, isso aqui teve um aumento de 10,5%. Gente, 10,5%, embora, então, são 23.750. Aqui, como os valores estão entre tanto e tanto, né? Podia ser até que a gente fizesse uma aproximação aqui de 10%. Se eu aproximar 10%, 10% vai dar quanto? Vai dar 2, 3, 7, 5. Aumentei 10%. Então, ficou 5, 12, 8, 11, 4, 6, 2. Mas tem que ter muito cuidado. Estou fazendo isso aqui porque os valores estão entre tanto e tanto. Só que 0,5% pode dar uma diferença aqui de 100, né? O que seria 0,5%? 1%, né? 237, daria 237. Menos, ainda dividido por 2, ainda vai dar 100 e pouco. Então, aqui, ó, dividiu por 9. Depois que eu dividir isso aqui por 9, vai dar 26 por 9, vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 9, 18. 18 sobra... Não é isso não, calma. 2, 9, 18, 18, sobra 8, não é isso? 81 vai dar 9, então vai dar aqui 2.900 e pouco, ó. 25 vai dar aproximadamente 3. 2.903. Está entre 2.800 e 3.200. Confere aí só se a gente fez a conta certa, porque, olha, é uma questão que tem que ter calma, e nessa hora eu sei que eu fico naquela resistência, tem que fazer essa conta, tem que fazer, faça logo, faça com atenção, certo? Porque 26 mil, ia aumentar pouco, né? Se eu fosse dividir aqui, ó, 2.900. É isso mesmo, né? Veja que eu aumentei só 10% aqui um valor, embora, dependendo do número que fosse muito grande, esse 0,5% podia fazer uma diferença aqui, porque a unidade aqui é de 100 quilômetros entre uma unidade e outra aqui, ó, né? Então, poderia correr o risco de errar. Certo. Perfeito, muito obrigado. Olha aqui, ó, próxima questão, vamos lá, galera. Então, vocês estão notando, estatística é o quê? É operação, é a hora que as 4 operações básicas vão ser trabalhadas dentro de conceitos básicos, dentro de conceito que é a média principal,
né? Então, é envolvendo isso, mas é a hora que as 4 operações entram em jogo pesado, certo? E são várias questões envolvendo essa ideia, certo? Somar, subtrair, multiplicar, certo? Então, são questões que o TRI dela é alto, então tem que fazer com atenção. Vamos lá. Próxima questão. Nos últimos anos, o aumento da população, aliado ao crescente consumo de água, tem gerado inúmeras preocupações, incluindo o uso da produção de alimentos. O gráfico mostra a quantidade em litros de água necessário para a produção de 1 quilo de alimento. Gente, olha, a gente fica, assim, realmente chocado com isso, né? Olha, para 1 quilo de carne, você precisa de 17 mil litros de água para... É aí que, às vezes, a minha filha que é vegana, né? Mas ela é aquela vegana radical, entendeu? Terrível. Mas quando olha uma situação como essa, que defende, né, a questão do planeta em si, de consumo absurdo, a gente olha, cara, 1 quilo de carne, 17 mil litros de água, né? E quantas outras coisas aí. Então, é onde prevalece a ideia enfim, né? Mas eu não tem jeito não para comer carne, isso que é a merda. Olha aqui, ó. Tem alguém vegano aí? Tem alguém vegetariano ou vegano? Eu vou falar com ela, ela mandou um abração para você, viu? Ô, vem aqui em casa um dia. Ela continua, ela melhorou os risotos dela já, viu? Bom demais. Show de bola. Gente, essa questão, mas ela é radical demais no veganismo, Deus me livre. Olha aqui, ó. Nos últimos anos, então tá, com base no gráfico para a produção de 100 quilos de milho, 100 quilos de trigo, 100 quilos de arroz, 100 quilos de carne de porco e 600 quilos de carne de boi, a quantidade média necessária por quilo produzida é. Isso aqui, gente, é uma pitada, é uma questão de média ponderada, só que ela é tão sutil que você nem preocupa muito. Então, para 1 quilo de arroz, são necessários 2.500 litros, né? Que é a média ali entre 2.000 e 3.000. A graduação aqui está de 1.000 em 1.000. Vezes 100, então mais 2 zeros. Para todos, nós vamos aumentar aqui, ó, 100 quilos de milho. Opa, mas eu coloquei arroz. Então, vou procurar milho. Milho está aqui, ó. Milho é 1.000. Então, ó, vezes 100, então vai dar 1.000 vezes 100, certo? Agora sim foi o milho. Trigo agora, então vamos lá. Trigo está sendo 1.500, 1.500 vezes 100, certo? Depois, 100 quilos de carne de porco. Então, carne de porco está sendo 5.000. 5.000 vezes 100. E depois, 600 quilos de boi. Então, foi 1, 2, 3, 4 e 5 agora. 600 quilos de carne de boi. Carne de boi foi o quê? 17.000. 17 vezes 6 vai dar, ó, 6 vezes 7, 42. 6, 1, 6 e 4, 10. Depois mais 17.000 e mais 600. Fez tanto de 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2, 0, 1. Então, somou tudo, deu o quê? Ó? Nada, nada. 5, 10. 3, 4, 5, 10, 12. Vai 1, 1, 1. Certo, né? Tudo isso dividido por quanto, gente? Tudo isso dividido por 100, 200, 300, 400, 1.000. Ou seja, se eu vou dividir por 1.000, então o consumo médio por quilo, dividir por 1.000, deu esse tanto de coisa aí, ó. 11.200 litros
de água por quilo na produção desses alimentos. Então, olha para você ver, é muita água, né? É muita água. Mas vamos lá. Falando em água, eu descobri uma nascente no meu terreno. Eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção. Eu brinquei igual, vibrei igual criança quando vê um brinquedo. Quando você chega, e eu sabia que tinha uma nascente no terreno, só que eu não sabia onde que era. Tem anos que eu não sei onde que era. Gente, você imagina a minha aventura de ir atrás dessa nascente, descendo ladeira, mas é ladeira, penhasco mesmo, porque fica lá embaixo, né? Então, assim, descendo aquela floresta, ladeira abaixo, quase que vertical, mas foi uma... Agora, quando eu chego lá, eu vejo uma coisa que eu só via no sul, que é a água brotando da rocha. É um trem maravilhoso, é uma coisa fantástica. E assim, gente do céu, vocês não têm noção. Então, eu preservo árvore e muita questão da natureza lá dentro do meu terreno. É média ponderada, divide pelos pesos. Sim, a média ponderada é isso que Caio falou. Caio falou, ó, Wagner, nesse caso, precisava dividir por 5. Não, eu precisava... Olha para você ver, Junilton. Nesse caso, eu vou dividir, olha, porque é a média por quilo, certo, Junilton? Média por quilo. Então, o que seriam os quilos? Quantos quilos eu somei? Eu somei 1.000 quilos. Então, eu vou dividir por 1.000. Aí que entra a ideia de média ponderada que Caio está falando, porque, olha, o arroz é peso 100, o milho é peso 100, o trigo, enfim, e aí você vai dividir pela soma dos pesos. Analisa a lógica, Junilton. Você gasta tanto de água para produzir essa quantidade de alimentos. Você quer a média por quilo, certo? Então, se é por quilo, nesse caso, nós teríamos aí, ó, 11.200 litros por quilo. Agora, se fosse assim, ó, a média por alimento, ou seja, balanceando um e o outro, aí sim você ia dividir por 5. Mas o que puxa aí mesmo é a carne de boi. Vamos lá? Vai ter mais questões envolvendo média ponderada com mais precisão. Olha bem, essa questão aqui, ela diz assim, gente, ela diz assim, ó, Alisson Santos, meu caríssimo Alisson, menino que está avançando dia após dia, se Deus quiser, vai chegar, se Deus quiser. Ao final de uma competição de ciências, em uma escola restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada. Olha para você ver aqui, Junilton. A maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas de Química e Física, considerando, respectivamente, pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas, certo? O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas dessas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química Então, aqui é média ponderada. Então, envolver essa questão de peso, vamos lá. Como é que é média ponderada? Ó, média ponderada, eu vou pegar cada nota, multiplicar pelo peso, certo? Então, ó, nota 1 pelo peso, nota 2 vezes peso, e dividir pela soma dos pesos, certo? Peso 1, peso 2. Então, nesse caso, como é a nota do candidato 1? Ó, a nota dele vai ser, ó, 20 em Química, que ele tirou, que o peso é 4, 23 em Física, com peso 6, dividido pela soma dos pesos, o que vai facilitar
nossa vida aqui. A média do candidato 3, 21 vezes 4, mais 18 vezes 6, dividido pela soma dos pesos. Então, média ponderada é isso, tá vendo aí, Junilton? Pega-se o valor e divide pela soma dos elementos que você multiplicou. Então, 20 vezes 4 dá 80, 6 vezes 20, 120 mais 18, 138, dividir por 10. O que vai dar aqui? 210, 218 sobre 10, que é 21,8. E aqui, 21 vezes 4 dá 84, 6 vezes 18 dá 60 mais 48, 108, dividir por 10, 192 por 10, dá 19,2. Para o candidato 2, né, para ele vencer a competição, a nota dele terá que ser maior que 21,8. É ou não é? Então, a nota do candidato 2 terá que ser maior que 21,8. Como é que nós vamos fazer isso? Então, vai ficar, a nota X em Química, vezes 4, mais 25 vezes 6, dividido por 4 mais 6, tem que ser maior que 21,8. Então, aqui é 4x mais 150, 120, é maior que, passa 10 para lá multiplicando, 218. 4x é maior que 218 menos 150, então, passou 150 subtraindo, para 200 falta 50, mais 18, 68. Então, x terá que ser maior que 17. Maior, certo? Então, se é maior que 17, a nota mínima dele, como é número inteiro, as notas, terá que ser um 18. Beleza? Então, essa é a ideia nossa da questão. Tranquilo, média ponderada. Então, você vai ter, claro, nessa prova, além de muitas operações envolvendo média aritmética, média ponderada, as 4 operações, análise de gráfico, tem ainda moda, mediana, variância e desvio padrão, certo? Então, que é um detalhe a mais, acredito que vai estar nessa prova também. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? Tem questões aí envolvendo esse assunto. Deixa eu só limpar aqui, caiu água. Olha aqui, galera, vamos que vamos com vontade, beleza? Vamos agarrar firme aí, firme, gente, firme, tá? Pega esses dias agora, até 23 de dezembro, dá aquele gás gostoso, aquele gás de vitória, aquele gás de desejo de vencer, certo? Você vai ver o quanto você vai produzir, fazendo tudo que tiver ao seu alcance, claro. Depois, dá uma descansada, depois volta de novo, dá outro gás, depois dá outra descansada final e parte para o abraço aí, se Deus quiser. Vamos lá. Manter a confiança, manter a esperança, que da sua boca saia palavras de progresso e de vitórias, tá? Assim será na sua vida. Vamos lá. Uma aluna registrou as notas de matemática obtidas nos 3 primeiros bimestres do ano letivo e seus respectivos pesos estão aqui. De novo aqui, Junilton, média ponderada. Tem peso, tem média ponderada. Ela ainda não sabe qual será a sua nota de matemática no 4º bimestre, mas sabe que o peso dessa nota final é 4. Olha, no 4º bimestre, o peso é igual a 4, certo? As notas variam de 0 a 10, sendo permitida apenas uma casa na parte decimal. Caso contrário, a nota será arredondada usando como critério. Se o algarismo da segunda casa decimal é maior ou igual a 5, então o algarismo da primeira casa decimal será acrescido de uma unidade. Aproximação, né, gente? Então, vamos lá. A média final mínima para aprovação na escola dessa aluna é 7. A média mínima é 7. Se ela obtiver média final inferior a 7, ela precisará realizar uma outra prova, certo? Que substitua
a menor das notas bimestrais, de modo a alcançar média 7, mantidos os mesmos pesos anteriores. Se essa aluna precisar realizar uma prova para substituir a nota que obteve no primeiro bimestre, e tal nota precisar ser igual a 4,8, certo? É porque a nota que ela obteve no quarto bimestre foi quanto? Gente, olha, olha bem, então tá falando o seguinte, a média dela que ela precisa é um 7, beleza? Caso ela não consiga essa média 7, ela vai ser submetida a uma outra prova, certo? No qual ela vai trocar, olha bem, ó, então a questão que é atenção, a média mínima tal. Se obtiver a média final inferior a 7, ela precisará realizar uma outra prova que substitua a menor das notas. Provavelmente a nota 1 aí no primeiro bimestre, certo? De modo a alcançar a média 7 aí e tal, né? Se essa aluna precisar realizar uma prova para substituir a nota que obteve no primeiro bimestre e tal nota precisar ser igual a 4,8, é porque a nota que ela obteve no quarto bimestre foi quanto? Gente, a ideia seria o seguinte, então nós vamos substituir essa nota por 4,8, que ela precisa ser 4,8, e essa média, essa nota aqui é uma nota X. Então, a média ponderada aí terá que ser o quê? Maior que 7, certo? De modo a alcançar a média 7. Então, maior ou igual a 7, certo? Então, nós vamos lá. Nesse caso, o que a gente precisa? Olha para você ver, ó. Então, a média ponderada foi o quê, ó? Já partindo do princípio que ela precisou disso, então, 4,8 vezes 1, certo? 4,8 vezes 1, que é o peso 1, mais 5,8 vezes 2, mais 7,4 vezes 3, mais 4 vezes x, dividido pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4, terá que ser maior ou igual a 7. E agora aqui, ó, 4,8, vamos somar esse trem aqui, aqui dá, ó, 5,8 vezes 2 vai dar 11,6, certo? Confere comigo. 7,4 vezes 3, ó, dá 21, 7 vezes 3 é 21, mais 1,2. Então, 21 mais 1,2 vai dar 22,2. Então, vamos lá. Somou isso aqui, deu 8, 10, 16, 5, 6, 8, 3. Então, ó, 38,6 mais 4x dividido por 7, 9, 10 é maior ou igual a 7. 38,6 mais 4x é maior ou igual a 70. Passa no 10 multiplicando. Vai ficar o quê? 4x é maior ou igual. 70 menos 38,6 vai dar 31,4. É isso? 31,4. Então, x terá que ser maior. 31,4 dividido por 4 vai dar o quê? 7 vezes 4, 28, sobrou 3, né? 34, descendo a casa, passar a vírgula aqui, vai dar o quê? Vai dar 8 vezes 4, 32, sobrou 2, 5. Então, 7,85, certo? 7,85, então, se a nota que é considerada somente com uma casa decimal, se o número for maior ou igual a 5, vai aproximar, nesse caso, a nota. Então, a nota dela vai ser 7,9 no quarto bimestre. Então, ó, essa questão, ela parte do princípio que, com a nota do quarto bimestre, ela não tinha conseguido pegar a média 7, certo? Ela não conseguiu pegar a média 7. Para isso, ela, então, fez a troca, a substituição da primeira prova. Considerando para ela ter essa média 7, então, a nota que ela obteve na prova 1 foi 4,8, né? E assim,
para isso, então, ela tinha tirado um 7,9 na prova, tá? Olha bem, se ela tirou 7,9, só para você ter noção, 7,9 vezes 4, mais 7,4 vezes 3. Aqui, ó, só somar isso aqui, ó. Não. Depois, 5,8 vezes 2 e 2,1, 2,5 vezes 1. Dá quanto? 7 vezes 4, 28 mais 3,6, 31,6. Aqui dá 21 mais 1,2, 22,2. Aqui dá 11,6 e aqui dá 2,5. Se eu somar, vai dar 8, 14, 19, 2, 4, 5, 7, 3, 5, 6. 67,9 dividido por 10. Olha a nota dela. 6,79 ou 6,8, certo? Teria sido 6,8 com essa nota 7,9. Tá entendendo? Então, ó, a nota dela teria sido 6,8. Então, para isso, ela precisou fazer uma substituição da primeira prova. E a nota que ela obteve aí foi 4,8. E assim, ela conseguiu a média 7. Beleza? Compreendeu a questão direitinho? Então, uma questão que requer um detalhezinho ali, né? E é só calma mesmo. Vamos lá. Galera, vamos que vamos, vamos que vamos. Cuidem-se, viu, gente? Você que vai estar nas festividades de final de ano, cuida aí da Covid direitinho, muita cautela, tá? Cuida de sua saúde nesses dias aí agora, né? Principalmente viradas de ano e tudo mais, porque para você chegar bem no dia da sua prova, se Deus quiser, tá? Só pensar, eu tô livre, se Deus quiser, de estudo aí, né? Mas você sabe que eu peguei Covid, né, gente? Estou aqui sem poder sair de casa praticamente. Você não pode vir aqui agora, viu, Alice? E assim, a sensação pior da Covid, para mim, que eu senti até agora, se Deus quiser, vai dar tudo bem, é a falta de paladar e a falta de olfato. É muito ruim. Você não tem nem paladar e nem olfato, né? Ai, é terrível. Mas vai dar tudo certo aí. Eu já estou, se Deus quiser, já tem acho que 10 dias, né? Na verdade, eu peguei, isso foi, eu estava num centro forte de Covid, que era São Paulo e Porto Alegre, né? Então, isso acabou gerando essa situação. Na minha casa, pegou eu, minha esposa, 2 filhas minhas, só Maria Luísa que não pegou. O resto, todo mundo. Mas também já, graças a Deus, né? Vamos passar por aí, mas essa sensação é muito ruim, né? A febre no início, tem febre, tem isso, tem dor disso, dor daquilo, né? Mas passou já. Vamos lá, gente, vamos que vamos. Cuidem-se, viu? Isso é real, tá? Tá aí no ar, então, muito cuidado. Não precisa ficar com medo de nada também, não. É só a máscara, eu sei que ajuda muito. Cuidar a mão, álcool, essa coisa toda, higienizar, faz bem. Questão tal. Em uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correio, que é o escurinho, né? Juntando a embalagem, recortando o código de barra, via internet, cadastrando-se tal no site, né? Mídias sociais, tal e tal. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B e
outra na categoria classe C e D. De acordo com os resultados da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e C, D, a empresa deve realizar uma promoção, respectivamente, o quê? Muito tranquilo, né, gente? Então, a gente vê aqui, ó, que o percentual maior nas classes A e B está relacionado com a internet, e nas classes C e D está relacionado com o correio, incrivelmente, o correio. Então, internet e correio, respectivamente, internet e correios, opção B, ou seja, poderia ser uma questão mais complexa, mas não, né? 30, 50, 70, 100. Agora, é uma coisa estranha aqui, gente, voltando aqui, ó, tem uma coisa estranha, mas de qualquer maneira eu não mudaria a resposta, porque aqui ele fala o percentual. Percentual. Gente, como é que é percentual? Se eu somar esse trem tudo aqui, vai dar mais que 100%, né? Então, tá meio estranho aí, né? Porque isso não pode ser um percentual. Percentual é a distribuição de todos dividido pelas categorias, correio, internet, mídia e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, mesmo se a gente tirar uma proporção, o número maior e o número maior dividido pelos outros vai dar na mesma. Não vai fazer diferença. Mas é uma questão, porque os números não batem ali por causa do percentual em si, né? Então, esse pequeno vacilo aí. Galera, agora chegando aqui, ó, NA1, não é A1, não? Correios. Correio SMS. O que você pensou aí, Caio, para você analisar essa opção? Hein, Caio? Olha, porque a participação em promoção de tipo sorteio de concurso na região, percentual, certo? Eu falei que esse percentual. Ah, entendi. Entendi. Olha, mas aqui ele determina o seguinte, onde a gente atingiu mais na classe A e B? Qual foi o recurso utilizado que teve maior resultado? Foi na internet. Eu somei os correios, somei e peguei o que tinha maior de um em cada maior. Ó, a interpretação que eu tive aqui, gente, foi que qual veículo de comunicação que teve mais resultado na classe A e B? Foi internet. E atingiu a classe C e D. Foi correio. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores da classe A e B, apresentar promoções, respectivamente. Você teve outra interpretação, né? Maior número de consumidores das classes A e B, certo? Eu estou entendendo. É isso é isso que me levou aqui também a falar desse percentual,
né? Então, no geral, olha bem o que Caio está falando aqui, ó, e que eu desconsiderei. Correio, no total, deu 67, a internet deu 64, mídia social deu 57, SMS deu 65, rádio deu 56. Aí, correio e SMS foram os valores que deram mais, que atingiram mais público. Você teve outra interpretação, certo? Eu falei, de acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A e B, e C e D, certo? Tem fundamento, sim, o que você está falando, Caio. Gente, vocês estão analisando aqui, gente, o que nós estamos discutindo? Sim. Mas pediu respectivamente, então era o maior de cada. Pois é. O que eles dão com gabarito nessa questão? Eu estou sem. Deixa eu ver se eu tenho esse. Só um minuto. Só um minuto. É uma questão que está cabendo dupla interpretação mesmo, certo? Então, aí a gente não pode vacilar, tá vendo? O problema é esse. Essas questões aí. Agora, o percentual também o que mais, assim, olha para você ver, ó, que a gente deve seguir a intuição. O que é seguir uma intuição, certo? Seguir uma intuição é a gente analisar a seguinte condição, ó, seguir uma intuição aqui, seguir uma intuição a gente analisar, mas é uma questão que cabe o que Caio está falando. É isso que está, ó, porque os meses, ou seja, trabalhando as duas classes, onde mais pesquisando com todo mundo, qual foi mais citado? Mais citado foi correio, depois foi SMS, depois foi internet. Foram os mais citados, que atingiu as duas. Mas, pelo que eu li inicial, de acordo com os resultados da pesquisa para atingir o maior número de consumidores das classes A e B e C e D, a empresa deve fazer a promoção respectivamente em quê? Então, para mim, estava na análise, ou seja, onde mais eu atingi a classe A e B e onde mais eu atingi a classe C e D, né? Então, são duas mídias separadas, né? Tanto que internet nas classes C e D chegou a 24, e na classe A e B chegou a 40, o que tem lógica nisso, né? De uma forma geral. Então, mas valeu seu questionamento aí. Porque outra coisa que também questiona aqui, gente, ó, tá aqui percentual. Eu não posso, percentual, se eu somar tudo isso aqui, dá mais que 100%, né? Dá mais que 100%. Então, também tem isso, por isso que leva a ideia que Caio falou, ter um fundamento, certo? Mas eu acredito que eles quiseram trabalhar isso. Então, porque isso é uma coisa muito natural que faz. Qual é o meio que eu... Pois é net e correio. Só que na ordem classe A e B, internet, nessa ordem, internet e correio, né? Mas é uma questão, foi uma questãozinha, pegou aí, viu?
ela quis pegar, ela bagunçou o coreto lá. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá, ó. Tem questões boas, tem que falar de variância, desvio padrão. Junildo perguntou aqui o seguinte: Wagner, 40% atingiram 40 pessoas. Fala, meu querido Pedro. Beleza, filhão? Junildo fala assim: 40% atingiram 40 pessoas na net no primeiro. Não, na verdade, Mário, Oi. na verdade eu pensei assim, ó, esse percentual aí, que no primeiro grupo, 40%, né, atingiu 40 pessoas utilizando a internet. E no segundo grupo, 33 pessoas atingiram 35%. Por isso que está dentro da letra B. Certo. Tem fundamento isso que você está falando também, porque qual o percentual, né? Tal de pessoas. Porque pode ser 40% de 40, 35% de 34, 40% em torno aí de 37, mas uma questãozinha era para ser legalzinha, simplesinha, porque é só essa análise mesmo, análise direta de gráfico, né? Onde está a maior evidência aí, ó? A maior evidência. Essa é uma questão com a pitada de moda, certo? O que é moda na classe A e B, as pessoas serem atingidas? Muito atingido pela internet, né? Aí na outra classe, por correio, chega lá correspondência e tal, promoção, né? Panfleto, essas coisas todas, né? Então, mas de qualquer maneira acho que vai ficar nessa opção mesmo, né? Vamos lá, porque tem coisa boa aqui para a gente tratar ainda e coisa que eu tenho que talvez ativar a memória suas mais. Tem várias questões de análise de gráfico, tabela na prova suas, tá, gente? Muitas questões, e isso tem um peso alto aí, tá? Vamos lá? Em uma seletiva para o final de 100 metros livres de natação, no Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Beleza. A mediana dos tempos apresentados é... Galera, então lembra bem? Como é que eu calculo mediana? Olha, a mediana tem duas coisas. Se o número de termos for par, se o número de termos for par, a mediana é a média dos dois termos centrais. A mediana é a média dos dois termos centrais. Não é isso? É média dos dois termos centrais. Se o número de termos for ímpar, certo? A mediana é o termo central. Agora, para calcular a mediana, os termos têm que ser colocados numa ordem crescente ou decrescente. Eu falo ordem crescente, que é mais fácil você ver uma ordem crescente do que decrescente. Então, aqui, como são 8 termos, a mediana, nesse caso aqui, ó, vai ser o quê? São 8 termos, não é isso? Então, vai ser a média entre o quarto e o quinto termo. Mas não é o quarto e o quinto que aparece aqui. Se eu somar 20,60 mais 20,80, dá 41,40. 41,40 dividido por 2, vai dar o quê, gente? Vai dar 20,70, né? 20,70 da opção A. Não é isso, não, tá? Tem que ter cuidado aqui, ó. Cuidado. Primeiro, tem que ser colocado na ordem crescente os fatos. Então, eu vou descobrir quem é o quarto e quem é o quinto elemento. Então, eu olho com cuidado qual que é o menor. O menor aqui é o 20,5. Então, esse é o 1, ó, esse é o 1, certo? Depois de 20,5, vai vir 20,6, aqui é o 2 e aqui é o 3, tanto faz, certo? Depois de 20,6, tem 20,9, 20,8, 20,9. Então, ó, o quarto é 20,8 mesmo, o quarto termo deu 20,8, e o quinto é o depois de 20,8, que é 20,9, certo? 20,9, dividir por 2.
Então, nesse caso, 20,8 mais 20,9 vai dar quanto? 20,8 mais 20,9, 17, 1, depois aqui deu 41,70 dividido por 2. 41,70 por 2 vai dar 2, né? 1 vai dar quanto? 20 aqui, 17, 8, 20,85. 40 mais 1,7. 20,85, onde é que está a opção? Na opção B. Então, tem que estar atento a isso. Mediana, primeiro, deve colocar os termos em ordem crescente. Segundo, quantidade de termos é o quê? Se for par, é a média dos dois termos centrais. Se for ímpar, nesse caso, é o termo central, tá? Então, bem de boa, questão sempre para acertar. A grande maioria acerta essa questão. Essa questão eu coloquei porque tem gente que confunde as coisas. Olha bem, vamos lá, vamos para a próxima questão, ela é um detalhe. E aí, não entraram? Será? Pedro entrou? Será se entrou? Junilton? Eu aceitei Pedro agora. Entrou. Isso. Aí, filhão. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos lá. Essa questão, ó, preste atenção para você ficar atento. Uma pessoa, ao fazer pesquisa com alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou em um gráfico. Frequência de ocorrência, certo? Idade de 9, 12 e 18 anos. E aí tem, ó, a frequência é 21, 15 e 18. Qual é a moda das idades? Então, a gente sabe que moda é o elemento de maior frequência. Olha bem, moda, ó, é o elemento de maior frequência. É o elemento de maior frequência. Aí a pessoa olha rapidinho, ela vê que o maior número que aparece aqui é 21. Aí ela marca a opção E. Não é isso, não. Certo? O elemento de maior frequência, ou seja, a idade que mais aparece aqui, ó. A idade que mais aparece aqui, ó, nesse caso, é qual? É 9 anos, certo? A idade que mais apareceu foi 9 anos. Então, a moda é 9, certo? Então, eu estou falando isso que, às vezes, na hora, a gente surta um pouquinho, né? Precipita. Moda é o elemento de maior frequência. De quem está falando? Das idades. Qual a idade que mais aparece aí? É de 9 anos. Quantas vezes aparece? 21. Tá bom? Eu estou só chamando a atenção, porque é uma questão muito fácil, mas é para não vacilar. É só ficar atento aos detalhes. Questão para não cair aí, tá? Vamos que vamos. Na questão, aqui diz assim, ó, os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. Preste atenção nessa questão. Os salários são distribuídos conforme o quadro. A mediana dos valores do salário dessa empresa é mesma coisa. Tem que colocar os termos em ordem crescente. Vamos ver se ela se cometeria algum vacilo aqui, ó. Primeiro salário seria isso, 1, depois o 2, o 3 e o 4. Muita gente talvez somasse 1.244, eu vou só fazer, tá? Mas não é isso não. 1.200, só para ver se tem essa opção. 4, 5, 3, 4. Dividir por 2, dá 2.150 e alguma coisa. 2.150, se eu somei certo, 3.300, 4.300. Não tinha essa opção, não. Ainda bem que não tinha, certo? Que a pessoa poderia só somar aqui, ó. Mas ela esqueceu o seguinte, ó. Número de funcionários. Qual o total de funcionários? 24, 25, 45, 48. 48 funcionários. Se eu quero a mediana,
Então, a mediana, ó, são 48, não é isso? 24, 44, 45, 48. Então, quais são os dois termos centrais? 48 fica 24 por um lado, 24 por um lado e 24 por outro. Então, eu vou procurar qual é o 24º e qual é o 25º termo. São os dois termos que estão no meio. Como é que eu olho isso? Então, ó, de cara, eu vou colocar os salários em ordem crescente. Então, os primeiros vão ser esses. Quantas vezes esse aqui vai aparecer? 24 vezes. Por acaso, o 24º salário que eu escrever vai ser 622. Depois, qual é o 25º termo? Ou seja, vem mais 24 pela frente. O próximo salário que eu vou escrever é 1.244 mesmo, ó. 1.244. Por acaso, nessa sequência, certo? Então, 622 mais 1.244 dá 6,681. Dividido isso aqui por 2, o que é dividido por 2 mesmo, vai dar 933. Então, 933 é a mediana de salários. Agora, você sabe o que significa mediana, né? Em termos de interpretação, a mediana, ela tem o papel de fazer o quê, ó? Dividir, veja bem, eu acho que eu não estou aparecendo. A mediana, ela tem o papel de dividir uma classe em duas categorias, certo? Então, nós estamos falando de salários aí, ó. Nessa empresa, metade dos funcionários ganham abaixo de R$ 933 e outra metade ganha acima de 933, certo? Então, a mediana, ela divide ao meio os valores. 50% tem valor abaixo, né, menor ou igual àquele número, e outro 50% maior ou igual àquele número lá. Beleza? Essa questão aqui, ó, é o que requer também atenção na hora. Diz assim, ó, vamos lá, gente, vamos que vamos. Os cientistas trabalham com espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, 350 bactérias da espécie e 1.250 da espécie 2. O gráfico apresenta a quantidade de bactérias em cada espécie em função do dia, certo? Bactéria tipo 1, bactéria tipo 2, durante a semana. Em que dia, essa semana, a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Se a pessoa só olhar aqui, ó, o valor máximo, 1.450, que aconteceu na quarta-feira, ela vai marcar a opção B. Então, olha, é a quantidade total. Então, bactéria 1 mais bactéria 2. Então, a soma, onde a soma foi máxima, né? A soma aqui deu, ó, nesse primeiro dia, deu 1.250 mais 350, ou seja, então foi para 1.600. No segundo dia, 1.100 mais 800, deu 1.900. Aqui deu 1.750, aqui deu 1.500, aqui deu 1.700, aqui deu 1.290 e aqui deu 1.350. Então, o maior número ocorreu na terça-feira. Então, está na opção A, resposta para a questão. Aquele que é o número total. Então, só chamando a atenção, a questão é fácil, mas requer um cuidado, ou seja, a questão que se resolve rápido, garante e aumenta a sua TRI aí, né? Precisa analisar essas questões de média, moda, mediana, análise de gráfico, é só observação com cuidado para garantir bem a questão, tá bom, gente? Vamos lá, galera. Olha a questão aqui, ó, que o Enem sempre também cobra, e ele cobra conceito, tá? O Enem cobra, sim, definição, mas uma definição com conhecimento, com fundamento, tá? Diz assim, ó, em uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de 3 saltos.
3 saltos, primeiro, segundo e terceiro salto. Se os resultados das informações são saltos desse tipo, 5 atletas, a medalha de ouro foi conquistada pelo... Galera, aqui, ó, o que está sendo levado em consideração é só o conceito de desvio padrão. O mais regular foi o atleta que teve menor desvio padrão. Menor desvio padrão. Então, qual é que teve menor desvio padrão? Então, quanto menos desvio, mais regular. Bastava olhar qual foi o menor desvio. Então, 0,25, 0,40, 0,17 é menor. Então, foi o atleta 0,17, foi o terceiro. Só isso. A questão não cobra mais nada além disso. Agora, você sabe calcular desvio padrão, gente? Se fosse o caso de calcular o desvio padrão, vocês lembram como é que calcula? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para ativar a memória suas de uma questão pequena, tá bom? Olha aqui, ó, só para ativar a memória é o cálculo do desvio padrão, tá bom? Pode ser ou não? Como é que calcula o desvio padrão? Vocês sabem? Ninguém lembra? O desvio padrão é calculado de raiz da variância. Muito bem, Realina. É isso aí, ó. Desvio padrão é raiz da variância. Então, vamos lá, ó. Valendo como nota aqui, ó. Questão extra, tá? Questão extra. Só para ativar memórias suas, tá? Imagina dois valores, duas situações, ou um conjunto de dados, certo? De dois elementos. Geralmente, vou colocar valores pequenos, tá? Vamos imaginar que fosse o desempenho de 3 provas. Prova 1, 2 e 3. As notas foram 10, 9, 8. E aqui foi 9, 9 e 8. Certo? 9, 9 e 8. Não, 9, 9 e 8 ficou ruim. 9, 9 e 9. Claro que se eu fosse procurar aqui qual era o menor desvio, ou seja, quem foi mais regular, foi o candidato B. É claro, né? Ele teve nota em 9 em todos, certo? Mas como é que eu calculo o desvio? Então, a primeira coisa, eu calculo a média. Primeira coisa é a média. Então, o que seria a média de A? A média de A, ó, 10 mais 9 mais 8 é 27 dividido por 3, que dá 9. E a média de B foi também o quê? 27 por 3 também foi 9, certo? Depois de feito isso, vamos calcular agora a variância. Como é que calcula a variância? A variância eu pego cada valor, subtraio da média e elevo ao quadrado, certo? E vou dividir pela quantidade de elementos. Então, nesse caso, qual é a variância aqui de A? A variância de A. Então, eu vou pegar cada valor, 10 menos a média, 9 ao quadrado, mais 9 menos a média ao quadrado, 8 menos 9 ao quadrado, dividido por 3. Então, vai dar quanto? 1 mais 0 mais 1 sobre 3, que deu 2/3, certo? Já a variância de B vai ser 9 menos 9 ao quadrado, 9 menos 9 ao quadrado, 9 menos 9 ao quadrado, dividido por 3, z por 3, que é igual a 0. Então, o desvio padrão de A foi raiz quadrada de 2/3. O desvio padrão de B foi raiz quadrada de 0, que é 0. Claro que esse número é menor, então esse foi o mais regular, que a gente comprova claramente com os números aí. Então, se cair no Enem, cairia coisas menores, certo? Tipo cálculos mais rápidos, porque dependendo da quantidade de elementos e dos decimais, dá bastante trabalho, e aí não compensa mais, é só mais trabalhar o conceito mesmo. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Tem um bocado de questão ainda, senhor. Tem não, está acabando já. Eu vou ficar só nessas aqui, tá? Por hoje. Olha,
Questão tal. Os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito, olha bem, português, matemática, direito e informática. Está aqui. A tabela apresenta as notas obtidas dos 5 candidatos. O candidato aprovado será, segundo edital, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por eles nas 4 disciplinas for maior. A mediana for maior, certo? Então, eu quero a mediana e ela tem que ser maior. Mediana, são quantos valores? 4. Então, a mediana é a média do segundo e terceiro valor menor, certo? Então, assim, então aqui eu tive 33, 33, 33, 34. Então, a mediana é 33, certo? Que teve 33 mais 33. Aqui a mediana 32, 33, 34. A mediana será a média desses dois termos aqui, ó. Sim ou não? O segundo é o 33 e o terceiro é o 34. Aqui, 33 mais 34 já é maior que 33. Dá 67 por 2, 33,5. Aqui, 34, 35, 36. 34 é a primeira, 35 é a segunda, 35 é a terceira. Então, foi 35, certo? Aqui, 24, depois 35 e 37. Então, 37 foi 35 foi a segunda, 37 foi a terceira, 60, 72. 72 por 2 dá 36. Olha aqui, olha aí, ó, a surpresa. Depois, aqui 16 é a primeira, 26 é a segunda e 36 é a terceira. 26, 50, 62 por 2, 31. Então, o candidato que teve a maior mediana foi o candidato N, opção D, né? Então, para mediana, os termos têm que ser colocados em ordem crescente. Olha com atenção, questão que eu estou falando para vocês. Ó, estatística, média, moda, mediana, são questões fáceis, questões que você tem que lutar para fazer com atenção. Concentra-se para garantir bem a questão, né? Super de boa, não é, gente? Beleza. Oi, João, meu querido João. Wagner, essa fórmula é relevante? A fórmula do desvio padrão, que é igual a raiz quadrada da variância, na verdade, acaba sendo assim, ó, quanto maior a variância, maior o desvio padrão. Então, acaba a gente nem utilizando ela praticamente, a não ser que a questão queira o valor do desvio padrão, certo? Mas, de alguma forma, é importante saber, certo? Só teve uma vez que o Enem cobrou o cálculo da variância do desvio padrão, e era com números pequenos, tipo números como esse que eu criei aqui agora para vocês, tá? Então, é uma ideia. Você está falando sobre isso, né, João? Sobre o cálculo Geralmente, o Enem, se eu não me engano, eles dão a fórmula, né? Olha, pode ser que dê e pode ser que não, certo? Então, assim, ó, como isso é um cálculo que não é muito utilizado, eles vão colocar que o desvio padrão é igual a raiz da variância. O resto é por conta sua, certo? Aí, então, média, tal, essas coisas todas, moda, essas coisas todas, ou seja, eles dão quando for uma fórmula pouco usada. Sim, meu querido, fala aí, Henricão. E quando cai desvios, são bem explícitos. Sim, exato. Então, assim, quando cai desvio, já é para você ir assim, ó, o desvio é igual a raiz, quanto menor o desvio, mais regular é o conjunto. Sempre está buscando isso. Então, você já vai direto, é questão de resolução rápida. Não tem nada que olhar média, nem moda, nem mediana, nem nada. Desvio padrão é isso. Henrique está perguntando, no Cid Paz,
tinha uma questão de tabela relacionada à estatística, que exigia fórmula. Olha, já o PAS, ele vai cobrar de você isso sim. Então, exige a fórmula. Agora, é mais dentro desses conceitos. O PAS, ele vai cobrar, assim, média, moda, mediana, esses valores, né? Sim, e aí você tem que fazer, às vezes, os cálculos mais trabalhosos, mas basta saber o que é média, moda, mediana, média ponderada, certo? O cálculo do desvio padrão, sim, que é uma opção. Mas vai ser de boa, vai ser tranquilo, vocês vão conseguir fazer tranquilo. Isso de frequência é como? Olha, frequência quer dizer quantas vezes um elemento aparece. Frequência é isso. Aí tem frequência relativa, frequência absoluta. Frequência absoluta é o número real de vezes que um elemento aparece. Frequência relativa é dada em porcentagem, mas a frequência é para definir quantas vezes o elemento vai aparecer lá, certo? Quando dá o intervalo, olha a pergunta de Duda, muito importante. Quando dar o intervalo, preste atenção na pergunta de Duda. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, rápido, tá? Um exemplo rápido aqui, ó. Por exemplo, ó, imagina, é muito comum aparecer salários. Vou imaginar, salários. Os salários são dados nos intervalos, ó, de 1.000 a 1.600, de 1.000 a 1.600, de 1.600 a 2.000, certo? Vamos imaginar isso. Tá bom, de 2.000 a 2.400. Ou seja, em que a variação aqui é de 400 reais, não, aqui eu vou colocar então certo, tá, gente? Não é isso não, ó. Se eu coloquei de 1.000 a 1.600, eu colocar de 1.600 a 2.200, geralmente é o mesmo intervalo, tá bom? 2.200 a 2.800. Vou imaginar que a frequência aqui foi 20, 12 e 8, certo? Aí ele pergunta para você qual que é o salário médio. Qual o salário médio? Geralmente é uma pergunta, é comum, tá? Para nós calcularmos valor médio, ó, seja relacionado a qualquer coisa, seja para média, moda, mediana, é sempre baseado no valor médio da classe, tá? Então, qual o valor médio da classe? Da classe. Então, de 1.000 a 1.600, a variação aqui foi 2.600 por 2, 1.300. Aqui, de 1.600 a 2.200, foi 3.800, 1.900. Ou seja, variando 600. Então, por exemplo, se nós perguntássemos qual era o salário, qual era a moda de salário dessa empresa? A moda salarial, a moda é 1.300, certo? A moda seria 1.300. Qual seria a mediana? Aí, para calcular a mediana, aqui eu tenho 40 termos, 40. Então, como tem 40 termos, um de termos é par. A mediana é a média entre o 20º e o 21º. Como aqui já deu 20, então de cara 1.300, o próximo era 1.900. Então, ó, 1.300 mais 1.900 dá 3, 2, 3.200, 3.200 por 2, quanto que é 3.200 por 2? 3.200 por 2, 1.600, certo? Então, a mediana salarial é 1.600. Qual o salário médio? O salário médio, eu vou pegar o quê, gente? Eu vou pegar cada termo, olha, então eu vou fazer aqui, ó, 20 vezes 1.300, mais 12 vezes 1.900, mais 8 vezes 2.500, dividir pela quantidade de salários, 40, certo? Mas o que eu, respondendo a pergunta de Duda aí, ó, quando trata de intervalo, você vai basear no valor médio de cada classe. Tá beleza?
Tudo bem, Duda? Compreendeu? João? Repete. Repete, sim. Olha aqui, ó. João, preste atenção aqui nessa proposta de questão, tá? Preste atenção nessa proposta de questão. Imagina que tenha lá uma empresa que ela tem 40 funcionários e os 40 funcionários são distribuídos salarialmente dessa maneira. Isso aqui é uma questão extra, tá? Não tem nada a ver com essa questão aqui, não. Olha, então tá lá, eu distribuí assim, ó, frequência absoluta, ó, eu coloquei absoluta. Frequência absoluta, 20 funcionários ganham entre 1.000 e 1.600. Como 20 funcionários ganham entre 1.000 e 1.600, você não sabe dizer se os 20 ganham 1.000, 1.100, 1.200, 1.300. O salário desses 20 funcionários estão no intervalo entre 1.000 e 1.600. Já quem ganha 1.600 está nessa segunda classe. Se alguém ganha 1.600, é um dos 12. 12 funcionários ganham entre 1.600 e 2.200. E 8 ganham entre 2.200 e 2.800. Aí, ó. Se nós fôssemos calcular o salário médio desses 40 funcionários, aí o que eu disse? Para você responder qualquer questão relativa a esse tipo de situação que trabalha em intervalo, você tem que calcular o valor médio de cada classe. Qual o valor médio aqui entre 1.000 e 1.600? É 1.300. Entre 1.600 e 2.200 é 1.900. Entre 2.200 e 2.800 é 2.500. Então, nós vamos basear nesses valores médios, certo? Baseando, então, nesses valores médios, nós tivemos aí, ó, o salário médio era 20 vezes 1.300, mais 12 vezes 1.900, mais 8 vezes 2.500, dividido por 40. Então, resumidamente, é isso, ó. Se está trabalhando com intervalo, você trabalha com o valor médio de cada classe. Com frequência relativa faz a mesma coisa, exato, só que em percentual, mesmo esquema, beleza? Multiplica o percentual pelo número, divide pelo tantos por cento. Vamos lá, gente. Vamos lá? Próxima questão. Vou apagar essa aqui, tá? Vou apagar, apagando. Aqui, ó. Questão 422. Diz assim, ó. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade no qual foram anotados os valores em reais das diárias de um quarto padrão, casal, e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram R$200, B foi 300, certo? C foi 400 e D foi 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais do quarto padrão do casal valor mediano. Então, preste atenção. Do que eu estou falando? 100%. Então, eu vou calcular a média entre 50% mais 51% sobre 2. Como assim 50%? Ou seja, vamos somar, ver se está todo mundo aqui, ó. 40, 65, 75, 100, certo? Então, se eu trabalhar em quantidade de hotéis, né, eu vou pegar qual é primeiro eu vou escrever os 50 primeiros números, né? Então, quais números que eu vou escrever primeiro? Vou escrever primeiro os 200. 200. Opa. Eu vou escrever 25 vezes. Depois vem mais quem? 300, 25 vezes. Então, o 50º elemento que eu vou escrever aqui, ó, é o 300. Sim ou não? Eu escrevi 25 vezes o 200 e outras 25 vezes os 300. O próximo que eu vou escrever é quem? 400. Pronto. 300 mais 400, 700 por 2, 350.
Então, 350 é o valor mediano dessas diárias. Compreendeu? Tranquilo? De boa? João? Todo mundo? Olha aqui, ó. Olha outra. Média, moda, mediana. Esforça lá para valer, para garantir a questão. Faça com atenção, tá? Muita atenção, principalmente questões como essa aqui, ó. Olha para você ver, ó. Uma equipe de especialista no centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias, intercalados a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que dados coletados servem para referência de estudos, variação de tendências climáticas ao longo dos meses do ano, certo? As medições ocorridas no período tal, beleza. Em relação à temperatura, o valor da média, mediana e moda são, respectivamente, o quê? Olha, se você tiver a sorte, gente, ó, média, mediana e moda, respectivamente. A média aqui, ó, tá 17 para todos. A média é o que ia dar mais trabalho. Somar todo mundo, dividir por essa quantidade de dias aqui, certo? Por 15. Só que com todas as opções já deu 17, então, claro que eu não vou calcular. Eu vou calcular o quê? A mediana. Como é que calcula a mediana? Como são 15 elementos, então a mediana é a média dos dois termos centrais. Qual é? O sétimo mais o oitavo. É isso? 15 termos. 15 termos, 7 para um lado. Opa! Opa, vacilou, filho? Vacilou. 15 termos. 15 termos. Ela estava pronta aqui, ó. O sétimo, 7 de um lado, 7 do outro. A mediana é o oitavo termo. É o oitavo termo. Olha um vacilo aqui que eu falei, acabei de chamar a atenção. Como são 15 termos, então existe um termo central que é o oitavo. Aqui requer de você atenção para olhar isso, ó. Então nós vamos começar do menor valor, ó. Então 15, 14, 13, tal, 13, 18, 13, 13. Então, ó, o termo menor é 13,5. Então, 13,5 aparece. Vamos somar aqui, ó. Olha, eu estou procurando o oitavo termo. Então, eu vou colocar todos os 13,5. Ó, 1, 2, 3, 4. Certo? 13,5 já foi. Depois de 13,5, eu vou olhar agora o próximo, que é 14. Então, aqui é 5. Depois de 14, vai vir quem? 15 ou o número próximo de 15. Então, ó, deu 15,5, que foi 6. Depois de 15,5, vai vir 16. Então, 16 é o sétimo. Depois de 16, vai vir 18. Tem 18,5 e tem 18. Então, esse aqui é o oitavo termo. Então, a mediana é igual a 18 graus. Mediana é igual a 18 graus, então está entre essas duas. E moda, o que é moda? Moda é o elemento que mais aparece, certo? Então, a gente basta confirmar se é 13,5 ou é 21,5. 21,5, olha para você ver como é que o povo confunde, é que tem hora que ele surta, certo? Olha, moda é o elemento que mais aparece, é o elemento de maior frequência. Maior frequência é mais vezes. Então, o elemento de maior frequência é o 13,5. 21,5 é a maior temperatura, mas não é o elemento de maior frequência. Então, a opção B, resposta para a questão. Com certeza, muita gente vai trabalhar bem isso aí, porque a estatística é um assunto fácil, está entre os assuntos que a galera vai garantir, né? Então, vai estudar bem, então você tem que passar com cuidado aí, tá bom? Perfeito. Vamos lá? Galera, então, lembrando aqui, nós temos hoje estatística e geometria plana, certo?
estatística disparado aí, o conteúdo muito cobrado, muito e com TRI altíssima, certo? Já agora, a geometria plana, existem duas situações. Geometria plana é a base, mas existe a geometria plana do dia a dia, cálculo de áreas, figuras planas, certo? Perímetros, coisas do dia a dia. E existe a geometria plana apurada, como os fundamentos, cálculo, nomes mesmo, né? Pontos notáveis no triângulo, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, o que é uma mediana, o que é uma altura, uma bissetriz, essas coisas todas que vocês vão fazer no exercício aí, mas eu acredito que vocês vão garantir bem, tanto geometria plana total aí. Agora, geometria sólida cai muito também. Então, se você trabalhar bem a geometria sólida, a geometria plana, você já vai estar garantindo muita coisa aí. Os conteúdos do ensino médio, função, primeiro, segundo grau, certo? Exponencial e logaritmo, geometria sólida, geometria plana, análise combinatória e probabilidade. São os conteúdos mais cobrados, né? Mais cobrados. Ah, claro, estatística, mas estatística está lá entre os conteúdos mais do ensino fundamental mesmo, análise, né? Mas muito aí. Então, dá para faturar. Incorpore isso. Está na hora de você melhorar muito a sua nota em matemática e vai conseguir, se Deus quiser. Olha aqui, ó. Olha aqui, João Freitas, meu querido. Diz assim, ó. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação, o concurso, o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Beleza. Em caso de empate, a média, o desempate seria feito a favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, apresenta os pontos obtidos nas provas tal e tal e tal. Então, a gente já sabe, se usou esse termo, se é mais regular, é o que tem menor desvio. Então, quem foi mais regular aqui foi Marco. Né? Então, o candidato com pontuação mais regular foi Marco, porque teve a média, a mediana são iguais? Não. Porque obteve menor desvio padrão? Sim. Certo? Tá aí, conceito, questão conceitual mesmo. Tá beleza? Super de boa. Vamos lá. Essa questão já requer mais atenção sua, foi dos últimos Enems aí, ó, dos últimos Enems, essas últimas numerações são das últimas provas. Vamos rapidinho aqui, gente. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência nos concorrentes. Isto é, criar uma lista em ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking associa uma pontuação, 1 ponto para o último colocado, 2 pontos para o penúltimo, 3 antepenúltimo, e assim vai. 1 ponto para o último, ou seja, então a classificação do menor, do quinto para o primeiro, de 1 a 5. Beleza. Em uma escola houve um concurso de poesia no qual 5 alunos obtiveram os prêmios julgados tal, né? Ele quer saber qual foi a poesia vencedora. E aí são 2 tabelas. Então aqui, ó, a colocação segundo os juízes, 1, 2, 3 e 4, só que agora tem a frequência. Então, ó, que atribuiu para essa frequência 1, ou seja, que deu Ana como primeiro, Bia o segundo, Caio o terceiro, Dani o quarto e Edu o quinto, certo? Foram 4 vezes, 4 repetições de juiz dessa forma. Outros 9 ranquearam tipo 2, outros 7 tipo 3 e outros 4 tipo 5. E aí, as notas 1, 2, 3, 4, 5, colocando de baixo para cima, certo? Então, o que a gente tinha que fazer? Só conta mesmo, ó. Então, depois que entendeu isso, Ana foi dado a ela primeiro lugar em 4 vezes, segundo aqui, ó, esse ranking. Como foi 4 vezes, então 4 vezes 5, 20, né? Aí eu procurei a nota de Ana. Então, primeiro, aqui a nota dela foi 2, só que apareceu 9 vezes, então deu 18. A nota de Ana aqui, ó, foi 4, que apareceu 7 vezes, 28, e mais 4 vezes 5 deu 20. E assim foi feito para todo mundo. Então, somando as notas todas, né? Aí nós verificamos que Ana conseguiu 86,
portanto, Ana, né, nesse critério de avaliação, foi a que teve maior pontuação no geral. Entendida essa questão? A questão que é um pouco de atenção com cruzamento de duas tabelas aí, né? Tranquilo. Questão 1176, para a gente terminar aqui, ó, né? Mais essas 3 questões. Alguma dúvida na questão 1, gente? Na questão anterior, quer dizer? Vamos lá. Os alunos das disciplinas de estatística em um curso universitário realizaram 4 avaliações por semestre com pesos 20, 10, 30 e 40. Você perguntou aqui, Duda, no final do semestre precisa obter uma média das 4 avaliações, no mínimo 60 pontos para ser aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras, 46, 60 e 50. Ele pergunta qual o número mínimo de pontos que ele precisa na quarta etapa. Olha, realize 4 avaliações com peso. Então, aqui, ó, você pode distribuir aqui, ó, peso, você pode tanto trabalhar em porcentagem, quanto pode trabalhar com número decimal. Eu coloquei, ó, posso colocar 20, 10, 30, 40, certo? Dividir por 100% depois, ou posso multiplicar por 2, 1, 3 e 4 e dividir por 10. Quer ficar mais fácil. 46 vezes 2 dá 80, 92. 920 mais 600 mais 5 vezes 3, 15 mais 2 zeros mais 40x dividido por 100. Certo? Então, ó, nesse caso, essa média terá que ser maior ou igual a 60, no mínimo 60, né? Então, somando aqui, ó, 900, 1.500, 3.020. 3.020 mais 40x é maior que 60 vezes 100. 40x é maior ou igual a 6.000 menos 3.020 vai dar 2.980, quase 3.000. Dividido por 4 vai dar 7 vezes 4, 28, sobrou 1, 18. 4 vezes 4, 16, sobrou 2, 74,5. X é maior, 74,5. Tem que ser a nota dele lá. Muito gostoso de fazer, né, gente? Então, assim, ó, caminhando agora as questões mais tranquilas, né, gente? Então, finalizando aí. Vamos essas 3 aqui, aguenta mais? Olha, preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel, preste atenção nessa questão, de 20 jogadores com média de altura igual a 1,8. A média dos 20 é igual a 1,8, certo? Média dos 20 jogadores, média de altura. Preste atenção, você não vacilar e cometer erro aí, ó. Não pode cometer erro nesse tipo de questão. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de sua contusão. E o técnico vai contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 20 centímetros, né, ou 0,2 metros, mais baixo do que o anterior, qual a média de altura em média do novo grupo? Gente, simplesmente, ó, a soma das 20 alturas, a soma das 20 alturas é igual 20 vezes 18 vai dar quanto? 36 metros, certo? O que acontece? Se o novo jogador é 20, olha bem, 20 centímetros mais baixo que o anterior, eu tenho 2 opções. Ou eu pego 20 e divido por quanto, gente? Por 20, a altura dele, vou tirar a média dele, 20 por 20, ó, 0,2 por isso, depois fazer isso, ou então eu vou calcular agora essa média. Então, a soma aqui, 36 menos 20 centímetros, vai dar 35,8. 35,8 dividido por 20 vai dar 1,79. Pronto, né?
Então, ou faz isso que eu falei aqui, ó. Pega a altura desse, que é 20 centímetros, divide por 20. Vai dar 1 centímetro só, para baixo, na média geral, né? Então, eu não posso... Enfim, entendido? Só isso, como ver, super fácil, né? Próxima questão, a mesma situação, né? Vamos aqui, ó. Uma fábrica de refrigerantes é necessário que faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam engarrafadas fora da especificação volume tal. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas e especificações. Então, tá. Quantidade de dias e quantidade de garrafas de especificações por dia. A média diária dessas especificações do período considerado foi média. Se fosse a moda, qual seria a moda? Se fosse a moda, qual seria a moda, gente? Eu quero um número. 0. Muito bem, Junilton, é isso aí. A moda era 0. Ou seja, em 52 dias, não houve nenhuma garrafa fora das especificações. Ou seja, perfeito, era isso aí. Então, a moda de garrafas fora tal. Então, como ele quer a média, então é 52 vezes 0. Eu já faria esse cálculo. 52 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 3 é 3, deu 5, 9, 12, dividido por quanto? 57, 60. 12 por 60 é 0,2, né, gente? 12 por 60. Olha para você ver que bobagem, né? 120. Mas ninguém pode errar, essas continhas besta. Vamos lá? Finalmente essa, galera, finalmente, olha bem essa questão. Último Enem, tá? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Olha que legal essa questão. Olha bem, o conceito aqui, ó, o conceito dividido em 2 grupos. Os grupos, um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Olha bem, ó, foi dividido em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, o outro jogaria futebol. Sabe se o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos. Média, moda, mediana. Gente, se o número de alunos de futebol e basquete, se tem um a mais no basquete, então o número aí é ímpar, certo? Mediana é o termo que ocupa a posição central. Isso aqui é a mediana. Olha que legal essa questão, adorei essa questão. Tudo bem ou não? Então, a mediana necessariamente é um jogador de basquete. Por quê? Porque a mediana divide o grupo em 2 partes iguais. Então, o mesmo tanto de futebol, ao mesmo tanto antes da mediana, e depois é 50% abaixo dela, 50% acima dela. Sempre, esse é o conceito. Como no basquete tem uma pessoa a mais, então, nesse caso, essa pessoa mesmo está no meio aqui, ó. Vamos colocar que a mediana é 1,67. Beleza. Os alunos, agora olha bem, ó, moda, o que mais aparece é 1,70. Então, 1,70 está do lado de cá, porque é o número mais que é 1,67. E a média é 1,65. Beleza. Os alunos PJFM medem, respectivamente, 1,65. Então, onde é que está 1,65? Está aqui, ó, antes da mediana. 1,66 está antes da mediana. 1,67 está aqui no prego. E 1,68 está ali. Então, ele fala o seguinte, PJFM. Então, ó, PJFM, P, quem é P, Jesus? P, J, F e M. Então, nessa ordem, segundo essa informação, tal, eles jogam o quê? P e J joga futebol, P e J é futebol,
Futebol, futebol, basquete, basquete. Futebol, futebol, basquete, basquete. Ó, opção C, resposta para a questão. Muito legal a questão, é isso que eu falo para vocês. O Enem, ele explora o conceito das coisas também. Definição, qual que é o fundamento? O que é moda? O que é mediana? Beleza, meus queridos? Foi um prazer imenso, uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa manhã, certo? Então,